Ela riu baixo, quase sem intenção, como se estivesse comentando o clima com alguém do outro lado da linha. Estabilidade é entediante, disse. Às vezes me pergunto como seria começar do zero. Sem o peso morto. A voz dela soava leve, sem raiva, quase divertida. Mas aquela última frase se agarrou a mim de um jeito estranho. Peso morto. Não houve nomes, nem contexto. Só a facilidade com que as palavras saíram, como algo que já vinha sendo pensado há muito tempo. Meu nome é Thomas. Tenho 52 anos e trabalho na Albrook Consulting há 18 anos. Sou o tipo de pessoa que aprende rápido onde está o chão firme e decide permanecer ali. Na carreira, isso me fez confiável. Nunca o mais barulhento da sala, mas o que cumpre prazos, prevê riscos e mantém a calma quando os outros começam a se perder. Em casa, segui o mesmo princípio. Não importava o que acontecesse, contas pagas, rotina estável, nada fora do lugar. Dana sempre foi mais criativa. Designer gráfica de formação, ela deixou o trabalho fixo 10 anos atrás para assumir projetos como freelancer. Achei justo, na época. Meu salário cobria o necessário e o dela podia ser um extra. Nunca questionei os desequilíbrios porque, para mim, aquilo era parceria, um se apoia quando o outro oscila. Com o tempo, ela foi ficando mais dispersa. Primeiramente pequenas coisas, esquecia o jantar no forno, respondia de forma distraída, parecia estar sempre com a cabeça em outro lugar. Depois vieram os comentários. Sobre como algumas pessoas precisam de novidade. Sobre casais que se reinventam. Sobre como certas rotinas matam aos poucos. Eu escutava, mas não respondia. Não por omissão, mas porque achava que ela só precisava de espaço para se reencontrar. Trabalhar de casa pode ser solitário. E eu também passava muito tempo fora. Na Albrook, as semanas são densas. Coordenar 3 equipes que atuam em diferentes fases do projeto exige disciplina e atenção constante. Nada catastrófico, mas o tipo de complexidade que se acumula devagar. Meu nome nunca esteve em painéis de premiação, mas quando algo começava a desandar, era minha sala que procuravam. Isso sempre me pareceu suficiente. Ultimamente, no entanto, venho sentindo um ruído sutil. No trabalho, alguns colegas mais jovens começam a usar termos como agilidade, disrupção, modelo híbrido com um brilho nos olhos. Não me incomoda, vejo valor na energia deles, mas me pergunto se, aos poucos, estou virando parte da mobília. Algo útil, mas invisível. Em casa, o mesmo sentimento. Dana fala ao telefone com um entusiasmo que não reserva para nossas conversas. Risos mais longos, histórias contadas com outra voz. Quando pergunto como foi o dia, a resposta vem rápida, normal, nada demais. Numa quarta-feira qualquer, cheguei mais cedo do escritório e a encontrei sentada no sofá, sorrindo para o celular. Ela nem notou minha presença. Esperei um pouco e fui para a cozinha. No jantar, ela perguntou se podíamos fazer uma viagem sozinha no mês seguinte. Só eu, disse, com naturalidade. Preciso me reconectar. Acho que estou me sentindo um pouco presa. Concordei com a cabeça, sem levantar a voz. Às vezes, as rachaduras começam com frases soltas. Palavras que, ditas com leveza, escancaram o que antes era apenas pressentido. Não senti raiva naquela noite. Nem tristeza. O que senti foi algo mais neutro, mais profundo, a sensação de que algo havia mudado, e não voltaria ao ponto de partida. Dana parecia não perceber. Ou talvez percebesse e contasse com a minha inércia. Afinal, era isso que eu representava para ela, não era? Estabilidade. Constância. O chão firme onde ela podia caminhar distraída, sem olhar para baixo. Mas até o chão tem limites. E eu começava a sentir os meus. As manhãs seguiam no mesmo ritmo de sempre, o despertador às 6, café coado enquanto lia os primeiros e-mails, a saída pontual para o escritório. Mas havia algo no ar. Não era um evento específico. Era uma soma de pequenas mudanças, tão sutis que quase pareciam coincidência.
Dana começou a se arrumar mais para as chamadas de vídeo. Maquiagem leve, cabelo feito, roupas que ela costumava guardar para encontros presenciais. Quando comentei, apenas disse, me sinto melhor assim. Não questionei. Só observei. Certa tarde, precisei voltar para casa mais cedo por conta de uma reunião cancelada. Encontrei a porta do quarto fechada e vozes abafadas, uma chamada, aparentemente. Esperei na cozinha por quase meia hora. Quando ela saiu, sorriu como se nada tivesse acontecido. Tudo certo? Perguntei, casualmente. Só uma cliente chata. Precisei explicar o mesmo briefing 3 vezes. Não tinha motivos concretos para duvidar, mas também não havia convicção na forma como ela disse. Era como se ela já não sentisse a necessidade de me convencer. No fim de semana seguinte, durante o almoço com os sobrinhos, ela mal falou. Ficou no celular, sorrindo para mensagens que não compartilhou. Quando seu irmão perguntou como estavam as coisas com os projetos, respondeu de forma vaga, como se o trabalho fosse um detalhe incômodo, e não parte de sua rotina. Notei o contraste. Nos anos anteriores, ela falava com entusiasmo, mostrava criações, discutia tendências de design. Agora, desviava. Na segunda-feira, recebi meu feedback anual no trabalho. Mark, meu gerente, 16 anos mais novo, recém-promovido, foi direto, mas cuidadoso. Thomas, você é uma base. Tudo que passa por aqui funciona porque você antecipa os problemas. Mas, sendo bem honesto, sinto que você poderia estar se desafiando mais. Já pensou em começar a preparar alguém para te substituir, talvez em 2 ou 3 anos? Mentorare, quem sabe? Pensar numa transição suave? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não era uma crítica, era quase um elogio. Mas a forma como foi colocado me deixou com uma sensação estranha. Uma espécie de sugestão embalada em gentileza. Você ainda é útil, mas talvez por pouco tempo. Agradeci pela franqueza e disse que refletiria. No caminho de volta para casa, pensei naquela palavra, substituir. Como se eu já não fosse parte do presente, e sim um ponto estável do passado. Em casa, mencionei a possibilidade de revisitarmos o orçamento, já que alguns custos tinham aumentado. Por quê? Dana respondeu, sem desviar os olhos do notebook. Você sempre cuidou disso. Confio em você. Não era exatamente uma recusa. Era uma dispensa. Alguns dias depois, ouvi sua voz alta vindo do viva voz enquanto preparava o jantar. Ela conversava com uma amiga, e a fala veio rápida, entre risadas. O Thomas? Ah, ele é ótimo. Só meio invisível às vezes. Mas faz tudo funcionar, então não posso reclamar. Ela disse aquilo como se fosse uma piada interna. Talvez fosse. Mas o que me incomodou não foi o conteúdo, e sim a facilidade com que ela dizia. A ausência de peso. Como se não houvesse nada de errado em transformar alguém em um utensílio confiável, porém irrelevante. Sentei-me em silêncio, escutando o arroz começar a ferver. O som constante e abafado combinava com o que eu sentia por dentro, uma inquietação morna, ainda controlada, mas que já não podia ser ignorada. O comentário parecia ter se alojado num canto da minha mente. Invisível. Desde então, tudo que antes passava despercebido começou a ganhar nitidez. Não por paranoia, mas por atenção. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a ouvir sem preencher os vazios com suposições gentis. Na sexta-feira, Dana me avisou que um casal de amigos dela viria jantar conosco. Não eram exatamente meus amigos, mas sempre fui cortês. Como de costume, fui ao mercado, preparei a mesa, organizei a casa. Ela passou o dia no celular, rindo com alguém enquanto escolhia o vinho ideal para o jantar. Quando os convidados chegaram, ficou evidente quem era o centro daquela noite. Durante a refeição, falaram sobre viagens, projetos, experiências que pareciam sempre girar ao redor dela. Eu participava com comentários pontuais, mas a conversa tinha um ritmo próprio. Em determinado momento, uma das convidadas comentou. Você é tão sortuda, Dana.
Deve ser bom ter essa estrutura enquanto você se reinventa. Um lugar estável para aterrissar. Dana riu e respondeu, sem hesitar. Ah, sim. O Tom é tipo uma viga de sustentação. Não se mexe, não reclama. Tá sempre ali. Quase não se nota, mas sustenta tudo. Os outros riram. Um deles até completou. Parece ótimo. Um investimento seguro. Sorri. Não era a primeira vez que me reduzissem a uma metáfora funcional. Mas naquele instante, entendi que aquilo não era um deslize. Era convicção. Era assim que ela me via. Mais tarde, quando a casa já estava em silêncio, me aproximei com calma. O que você quis dizer com aquilo, da viga de sustentação? Ela estava no quarto, tirando a maquiagem. Nem olhou para mim. Ah, era só brincadeira. Você sabe que é estável. Isso é bom, não? Mas quando você diz quase não se nota, isso também é parte da brincadeira. Ela suspirou, impaciente. Thomas, não começa. Você sabe como eu sou com meus amigos. Foi só um comentário leve. Você tá levando tudo a sério demais. Talvez. Mas queria entender se é assim que você me enxerga. Ela finalmente me encarou. Olha, você é um bom marido. Sempre foi. Mas, às vezes parece que você não muda nunca. E eu sinto que tô me movendo, crescendo, e você tá sempre no mesmo lugar. É só isso. Não é um ataque. Mas às vezes você parece peso morto. Não é pessoal. É só como eu me sinto. Fiquei em silêncio. Não porque não havia o que dizer, mas porque qualquer resposta que eu desse naquele momento só alimentaria a sensação dela de que eu era previsível. Contido. Estático. Agradeci pela honestidade. Ela balançou a cabeça, como se estivesse aliviada por ter tirado aquilo do peito. Voltei para a sala e me sentei, ainda vestido com a roupa social do jantar. Ouvi os ponteiros do relógio na parede. Não doíam, só marcavam o tempo. A sensação que me invadiu não foi revolta. Foi clareza. Um tipo de reconhecimento silencioso de que a relação que eu pensava sustentar já não existia como antes. Não era um colapso repentino. Era uma erosão lenta. E, naquele instante, finalmente pude enxergar o buraco sob os meus pés. Depois daquela conversa, não houve briga. Não houve porta batida, nem dias de silêncio. Continuamos convivendo sob o mesmo teto, com a mesma rotina. Mas algo mudou, não entre nós, mas dentro de mim. Pela primeira vez, comecei a olhar para o nosso cotidiano como se fosse um observador externo. Como se assistisse a dois personagens que conheciam bem seus papéis, mas já não acreditavam no enredo. Eu fazia meu café da manhã, cuidava das contas, passava no mercado, mantinha a casa funcional. Dana continuava com seus projetos, suas videochamadas de porta fechada, seus encontros com amigas que não me incluíam. Não questionei mais nada. E foi justamente isso que me deu espaço para ver com clareza. Comecei a revisar, com calma, os nossos extratos bancários. Nada demais, apenas uma checagem para entender onde estavam indo os recursos. Em silêncio, percebi que ela havia transferido parte do dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta em nome dela. Pequenas quantias, espaçadas, mas constantes. Além disso, descobri que ela havia registrado formalmente a atuação dela como microempreendedora. Não havia me contado nada. Era como se estivesse estruturando uma saída, mas com a certeza de que eu continuaria bancando o chão. Falei com o gerente do meu banco e pedi orientações sobre como proteger alguns ativos pessoais. Sem fazer estardalhaço. Apenas me informando. Em casa, meu comportamento seguiu inalterado. Cumpria com meus compromissos, ofereci o mesmo tom sereno de sempre, mas internamente, comecei a me afastar. Não emocionalmente, isso já vinha acontecendo antes. Mas estrategicamente. Comecei a deixar de depender dela em qualquer nível. Preparava minha própria comida nos fins de semana, cuidava das minhas roupas, organizava meus horários sem consultá-la.
Certa noite, ela comentou: "Você anda meio calado." Respondi com um sorriso leve: "Só mais concentrado. Tô reorganizando algumas coisas no trabalho." Ela sentiu, distraída, como se não fosse importante. E, de fato, não era importante para ela. Não mais. Na Albrook, pedi para ser incluído numa força-tarefa interdepartamental que vinha sendo formada para revisar processos de longo prazo. Era um tipo de projeto que eu normalmente evitava: mais exposição, mais reuniões, mais atrito. Mas, naquele momento, me pareceu apropriado. Queria observar outras formas de operar. Outras dinâmicas de poder. Comecei a prestar mais atenção em como os líderes mais jovens se posicionavam. Não para competir, mas para entender o ritmo que o ambiente vinha adotando. Fiz algumas contribuições pontuais, precisei reaprender certas ferramentas que não usava havia anos, e recebi, com alguma surpresa, elogios por trazer uma visão de estabilidade sem travar a inovação. Uma tarde, ao final de uma reunião, um dos sócios, Paul, com quem nunca tive muito contato direto, comentou: "Você tem um jeito de falar pouco, mas quando fala, organiza o pensamento da sala." Isso é raro. Apenas agradeci. Não era o momento de puxar conversa. Mas guardei a observação. Em casa, continuei escutando. Dana falava cada vez mais abertamente sobre mudanças que queria fazer, sobre como admirava mulheres que reinventavam a vida aos 40. Sobre como o conforto pode ser uma prisão disfarçada. Eu ouvia tudo sem interromper. Não porque concordasse, mas porque já havia entendido que o espaço que ela reivindicava não me incluía. Voltei a dormir mais cedo, comecei a caminhar sozinho de manhã, retomei um curso online que havia abandonado anos atrás. Não falei nada sobre isso. Apenas mudei de ritmo. Não sentia raiva. Sentia foco. Uma espécie de lucidez que só aparece quando a ilusão finalmente se dissipa. Por muitos anos, acreditei que estabilidade era um valor em si. E continuo acreditando. Mas agora entendo que, para algumas pessoas, o que é firme pode parecer estagnação. O que é confiável pode ser confundido com fraqueza. Dana não me traiu com um outro homem. Ela me traiu com a ideia de que eu era descartável. E eu não precisava confrontá-la para corrigir isso. Só precisava parar de ser previsível. No fim da semana, revisei mentalmente todos os extratos bancários e faturas que eu conseguia acessar. Nada explícito, mas os números contavam outra história. Os saques em espécie estavam mais frequentes. Havia pagamentos recorrentes com descrições genéricas, consultoria, autônomos, serviços gerais. Tudo saindo da conta conjunta. Não mencionei nada a Dana. Ainda não. Mas naquela noite, quando ela disse que precisava sair para encontrar uma amiga que estava passando por um divórcio complicado, eu apenas assenti. O nome da amiga mudou desde a última vez que ela contou essa história. Deitei cedo, sem esperar ela voltar. Pela manhã, a mala que ela levará na noite anterior estava no chão do closet, com o zíper ainda fechado. Não toquei. Apenas observei. No trabalho, comecei a reparar em outros detalhes que antes me escapavam. Marcos, o gerente de planejamento recém-promovido, falava sobre mim com certo cuidado, como se cada frase viesse com um lembrete embutido de que eu estava em outra fase da carreira. Era sempre sutil. Thomas tem uma visão sólida. Mas talvez a gente precise de algo mais ágil para essa nova etapa. Ele dizia essas coisas em reuniões híbridas, olhando para a câmera, sabendo que eu ouviria. Eu não me sentia velho. Mas comecei a perceber como era fácil ser tratado como alguém em retirada sem que ninguém precisasse dizer isso diretamente. Em casa, Dana falava menos. Quando falava, era quase sempre no tom prático de uma colega de trabalho, perguntas sobre a agenda, compromissos, coisas a resolver. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, ela disse, sem me olhar: "A gente devia vender aquele terreno em Arujá. Tá parado há anos." Respondi: "Você se incomoda se eu cuidar disso mais pra frente?" Ela deu de ombros. "Você quem sabe? Só acho desperdício."
Notei que ela parava a conversa sempre que eu entrava no cômodo. No telefone, o tom dela mudava, leve, mais jovial, quase risonho. E então, silêncio. O olhar distraído, o celular virado para baixo. Um sábado à tarde, fingi sair para uma caminhada, mas estacionei o carro a 3 quadras e voltei a pé. Quando entrei pela porta dos fundos, ouvi risos abafados vindo do escritório dela. A porta estava entreaberta. Ela estava em chamada de vídeo, falando com alguém cujo rosto não consegui ver. Disse algo como, ele nunca pergunta. É como viver com uma parede educada. Senti a frase se encaixar num espaço que eu já conhecia, o espaço onde antes morava o conforto. Voltei para o quarto sem dizer nada. Abri meu notebook. Comecei a listar o que era meu, o que estava em meu nome, o que estava conjunto. A casa era nossa. O carro também. O terreno em Arujá, só meu. Os investimentos de longo prazo, em meu CPF. O seguro de vida, atualizado. Os direitos previdenciários, intactos. Naquela noite, jantamos em silêncio. Ela mexia no celular enquanto eu cortava o frango. Sem levantar os olhos, ela disse, a Luísa me chamou para passar o próximo fim de semana na casa dela, em Campinas. Preciso de um tempo fora daqui. Concordei. Acho bom para você. Ela ergueu os olhos por um segundo. Depois voltou para a tela. Antes de dormir, revisei minhas senhas. Atualizei meu acesso ao Internet Banking. Ativei notificações que antes estavam desativadas. Nada ostensivo. Apenas ajustes. No domingo de manhã, quando ela saiu com a mochila, dei um beijo rápido em sua testa e desejei boa viagem. Ela sorriu de um jeito que me pareceu alívio. Quando fechei a porta, sentei no sofá e fiquei ali por longos minutos. Não sentia raiva. Nem tristeza. Apenas uma lucidez tranquila, como quem finalmente entende a arquitetura silenciosa de um plano que nunca foi dito em voz alta, mas sempre esteve ali. E agora, eu também tinha o meu. Na manhã de segunda-feira, ela estava na cozinha, falando ao telefone em voz baixa. Quando entrei para pegar café, ela se virou rápido demais, desligando antes mesmo de dizer tchau. Não comentei. Apenas servi minha xícara e sentei à mesa com meu caderno de anotações. Ela ficou me observando por alguns segundos, depois disse. Você anda escrevendo muito. É sobre o quê? Coisas do trabalho, respondi. Algumas ideias que quero amadurecer. Ela sentiu sem interesse. Mas eu percebi, a maneira como ela olhou para o caderno, o jeito como segurava a caneca mais firme que o normal. Dana estava desconfortável, embora não dissesse nada. No trabalho, revisei um contrato antigo de parceria com uma empresa de software. Era um documento que eu havia redigido anos atrás, mas que ainda passava por mim para atualizações. Durante a leitura, percebi uma inconsistência no último adendo, um ajuste feito há menos de 6 meses, que levava a assinatura digital de um dos novos gerentes. Algo não batia. Um valor renegociado que parecia ter sido inchado, camuflado entre cláusulas que soavam inofensivas. Marquei os trechos e mandei um e-mail educado ao gerente envolvido, pedindo esclarecimentos. Ele respondeu 3 horas depois, agradecendo por ter notado e dizendo que provavelmente foi um erro de preenchimento. A resposta era civilizada demais. Formal demais. Do tipo que não quer conversa. Não era meu departamento. Não era minha responsabilidade. Mas deixei o arquivo aberto e continuei anotando. À noite, em casa, Dana anunciou. Vou dormir mais cedo hoje. Dia cheio amanhã. Concordei com a cabeça. Ela subiu para o quarto. 15 minutos depois, o celular dela vibrou em cima do sofá. Por hábito, ou impulso, olhei. Era uma mensagem de Jorge, treinamento. Já viu o horário da reunião de quarta? A gente se encontra antes? Bloqueei a tela. Não mexi em mais nada. Apenas encarei o nada por alguns segundos. Treinamento. Nunca ouvi ela mencionar esse nome antes. No dia seguinte,
Propus ao RH que me incluíssem em um grupo de revisão interna de contratos. Usei como justificativa minha experiência com processos antigos. A resposta foi positiva, quase imediata. Recebi acesso a uma pasta que continha mais de 40 contratos em andamento. Comecei a ler devagar, com foco. Na quarta-feira, saí do trabalho um pouco mais cedo. Cheguei em casa e encontrei a luz do quarto apagada. O som do secador de cabelo vinha do banheiro. Ela estava se preparando. Quando me viu, disse: "Tenho um jantar com o pessoal do cliente. Não me espera, tá?" Assenti. "Vai ser onde?" Ela hesitou. "Aquele restaurante no centro. O italiano. Esqueci o nome. Mas é ali perto do teatro." Sorri leve. "Aproveita." Ela pegou a bolsa e saiu. Eu fiquei ali, parado, olhando para a escada por alguns minutos. Depois fui até a sala, peguei meu caderno e anotei o nome do restaurante. Liguei o computador e abri o sistema de reservas online. Não havia nenhuma reserva feita no nome da empresa naquele local. Não para hoje. Voltei ao e-mail da semana passada. Aquela nota de contrato estranha. O mesmo gerente havia assinado outro adendo 2 dias depois, usando como justificativa exigência do cliente final. O tal cliente era uma empresa terceirizada para a qual Dana havia feito uma apresentação meses atrás. Fechei tudo. As conexões estavam surgindo, mas ainda eram vagas. Ainda eram suposições. E eu me recusei a agir com base em suposições. Não era meu estilo. Esperei. Esperei porque sabia que, quanto mais ela se sentisse segura, mais descuidada ela se tornaria. E quanto mais eu observasse em silêncio, mais completo seria o retrato que estava se formando. Era como acompanhar uma planilha se auto-preenchendo. Tudo o que eu precisava fazer era deixar o tempo trabalhar.